tempestade vem, e quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão, convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor, a gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. O amor talvez é como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza, às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor, a gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. O amor às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança pra entender que tu és o amor. Quanto tempo eu não posso dizer, eu só sei que você entendeu que a vida sempre vai pra você,
mas você sempre quer só dizer: já te dei o meu foco de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz. Só assim vai saber quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar sem perguntar quanto tempo. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Bom dia a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa casa, ao Portal da Luz, essa nossa casa de amor e trabalho. Hoje será normalmente como sempre fazemos aos domingos, né? E inclusive estou aqui hoje, domingos. Então, temos a alegria de ter conosco, de uma forma diferente, porque conosco ele está sempre, né? O nosso irmão, amigo, trabalhador aqui da casa, o Vinícius Silva, que será o encarregado de nos trazer a lição desta manhã. Então, vamos nos preparar, porque a preparação é sempre muito importante para os trabalhos realizados aqui na nossa casa. E como já começamos a preparação com a música. E agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, para que possamos agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos nesta manhã, na busca dos conhecimentos necessários para que nossa vida se torne cada dia melhor e que possamos ser pessoas melhores através dos ensinamentos que nós recebemos aqui nessa casa de amor. Os ensinamentos referentes à nossa doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. E em forma de agradecimento, com o coração radiante de alegria, elevemos ao Pai a oração que Jesus mesmo nos ensinou quando nos disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Convidamos agora o nosso irmão Vinícius para os ensinamentos da manhã e agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Vinícius. Muito bom dia a todos. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu estudei bastante para poder falar hoje. A ruim é que o relógio de lá está parado e o meu relógio acabou a bateria. Então, se der meio-dia, alguém levanta a mão e fala assim: ó, para de falar, porque estou sem tempo. Espero que todos tenham passado o Natal muito bem, com suas famílias, em paz, em tranquilidade. E antes de iniciar, eu gosto sempre de agradecer ao Portal da Luz por permitir que eu venha e converse com vocês. Agradecer a Dona Isaura, o seu Anésio, pelo carinho e pela oportunidade.
Agradecer também pela minha esposa, porque ela escutou já essa palestra acho que umas 10 vezes enquanto eu repassava. Então ela já sabe de cor também. Peço a Jesus que abençoe esse momento, que os bons espíritos me inspirem para poder trazer a mensagem sobre a reencarnação. O que eu quero deixar bem claro para os amigos é que não esperem nenhuma palestra, esperem uma conversa. Não tenho bagagem para palestra, mas estou aqui como amigo para trazer um pouco do que eu estudei, do que eu li, trazer as boas notícias que eu aprendi. Hoje a gente vai conversar sobre a reencarnação, o princípio da reencarnação. O tema ele pode até parecer um pouquinho clichê, né? Numa casa espírita falar de reencarnação. Mas eu garanto para os amigos que muitos espíritas, nem todos têm segurança em falar sobre o porquê que acreditam na reencarnação. E já ouvi até de alguns amigos que acreditam na reencarnação porque está falando lá no Livro dos Espíritos. Só que as coisas não podem ser assim. Quando a gente se considera espírita, a gente não pode acreditar porque está lá simplesmente. Quando o espiritismo surgiu lá na França, Kardec, ele combatia exatamente isso. Isso incomodava muito Kardec. A fé cega, acreditar por acreditar. O palestrante Raul Teixeira, ele tem uma frase que eu acho que define muito o espírita. Ele fala assim: ser espírita não é para qualquer um, porque exige estudo, exige uma mudança moral. Porque que nem está ali, né? O mandamento. O primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então, exige que a gente se modifique moralmente e intelectualmente. Então, a gente precisa examinar o conteúdo de todo e qualquer livro e a gente analisar para poder dizer que eu acredito porque eu entendi e não simplesmente eu acredito porque alguém me falou, eu acredito porque tá no livro, eu acredito porque eu ouvi na casa espírita. Não, nós precisamos examinar o conteúdo e acreditar com uma fé sincera. Quando eu recebi a tarefa de vir conversar com vocês no dia 26, um dia depois do Natal, que representa o nascimento do nosso Mestre Jesus, eu pensei em falar em algum tema relacionado ao Natal. E aí eu já me preparava para falar sobre o Natal, já estava pesquisando, já estava procurando, e de repente veio a ideia de que eu precisaria falar sobre a reencarnação. Mas aí a gente falou assim, não, essa ideia não é minha, eu vou falar sobre o Natal. E aí vem a espiritualidade para confirmar que não. Fala assim, eu te dei a ideia de falar sobre a reencarnação, agora eu venho te confirmar que é para você falar sobre a reencarnação. No sábado a gente tem os trabalhos de tratamento espiritual e tem a orientação. Antes de tudo vem a orientação, e quem faz a orientação normalmente é eu e o seu Domingos. E aí a gente estava aguardando ali o pessoal chegar e eu peguei o Livro dos Espíritos e eu falei, vou dar uma olhada lá na parte sobre a reencarnação, né? E comecei a ler com tranquilidade e tal. E de repente aparece uma amiga minha que trabalha aqui na casa. Falou, Vinícius, o que você está fazendo aí, né? Eu falei, estou lendo o Livro dos Espíritos, peguei a parte da reencarnação para dar uma olhada. Aí ela falou, deixa eu te contar uma coisa bem interessante, olha a espiritualidade, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu não era espírita, né? E a primeira vez que eu vim aqui no portal, a primeira palestra que eu ouvi era sobre reencarnação. E aquilo ali me tocou de uma forma, assim, me deixou tão encantada, que foi quando eu resolvi conhecer a doutrina mais profundamente. Aquilo ali mudou a minha vida. Aí eu falei, então tá bom, é sobre a reencarnação que eu tenho que falar. Então, vamos lá. Acho que saiu aqui da tela. Bem, vamos usar o manual então, já que esse daqui não está indo, galera. Antes da gente começar a falar sobre reencarnação, a gente precisa entrar num acordo sobre Deus. Se a gente não entrar sobre um acordo sobre Deus, a gente não vai conseguir seguir desse ponto de partida, tá?
Então, como nós estamos entre espíritas e dentro de uma casa espírita, nada melhor do que pegar a definição de Kardec. E da Kardec, ele diz que Deus, né, quando ele pergunta que é Deus, a resposta que ele recebe é que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois, logo em seguida, vem uma dissertação extensa, que não caberia trazer, mas onde eu quero chegar são nos atributos de Deus, nos atributos da divindade, porque é através desses atributos que a gente vai entender. Kardec coloca que Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. Ou seja, Deus não teve um início, não teve um fim. Deus é eterno. Desde que tudo existe, Deus existe. Deus é o criador de tudo. Ele é o princípio de tudo. Deus é imutável. Se tivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Só pensa assim, Deus hoje é palmeirense, amanhã ele é corintiano. Vai dar ruim, né, pessoal? O negócio não vai ficar bom. Então, para que tudo tenha uma ordem e tenha uma estabilidade, Deus é imutável. E por ele ser imutável, Deus é único. Se houvesse vários deuses, e aí a gente coloca na figura realmente de Deus, se houvesse vários deuses, não haveria uma unidade de vista. Pensa numa empresa onde tem 2 sócios e os 2 têm o mesmo poder e cada um decide uma coisa. Uma hora a empresa se divide e fale. Deus é único, tem uma única unidade de vista. E por ser único, ele é todo poderoso. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. E é inadmissível a gente aceitar que Deus é um ser eterno, imutável, único, e que ele não seja todo poderoso, que a gente aceite que tenha algo tão poderoso quanto ele mesmo. E aí aqui que se prende o resumo da ópera. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da justiça nem da bondade de Deus. Por quê? Quando a gente olha a ordem que o universo é regulado, não resta dúvida de que tem uma inteligência por trás de tudo isso, ordenando e orquestrando tudo isso. E tudo com muita justiça, porque a gente não vê nenhum planeta se chocando na Terra, por exemplo. E quando eu falo que o resumo da ópera está aqui no soberanamente justo e bom, é porque a gente vai falar bastante disso. Então guarda bem essa parte, esse atributo, soberanamente justo e bom. O conceito de reencarnação, ele não é novo na história, né? Ele não surgiu com o Espiritismo. Tinha outros povos, muitos povos, que falavam sobre reencarnação. E alguns contemporâneos ali de Kardec, eles diziam que essa ideia não era nem de Kardec, eles combatiam, falavam que essa ideia vinha de Pitágoras, que Kardec só estava repetindo alguns conceitos de Pitágoras. E aí a gente vai entender o porquê dessa história e a diferença. Eu vou passar aqui para o próximo, que fica melhor. Eu vou falar de alguns povos que têm a reencarnação como princípio também. A gente tem o hinduísmo. Se fosse citar aqui, teria vários, mas eu vou pegar só 3. O hinduísmo, em um dos textos mais célebres que tem para os indianos, eu peguei 2 afirmações. E dá uma analisada, ele só não usa a palavra reencarnação, mas dá uma analisada. Ele fala assim, como após jogar fora roupas desgastadas, um homem depois veste novas. Então, após abandonar corpos inúteis, a alma aceita outros novos. Só faltou a reencarnação aí, né? E o nome do livro, gente, é bem complicadinho. Chama Bhagavad Gita. Não sei nem pronunciar direito, mas é um dos livros que norteia o hinduísmo. E aí depois ele tem a segunda afirmação, que fala assim: para os nascidos, a morte é certa. E para os mortos, não há dúvida do nascimento. Portanto, você não deve chorar por essa inevitável consequência. Também, só faltou a reencarnação. E aí a gente fala do povo celta. E o curioso do povo celta é que eles têm pouca coisa registrada. O povo celta, ele não tinha o hábito de escrever, eles tinham o hábito de transmitir os ensinamentos verbalmente.
Por isso que os druidas são muito conhecidos, porque eram eles que passavam o conhecimento de geração em geração. O que a gente tem registrado sobre os celtas está muito conectado ao imperador Júlio César. Quando Roma guerreava, ele fazia muitos registros, fez até desenho dizendo como era a aparência física dos celtas. E aí um dos registros fala assim: prevalece entre os ensinamentos dos gauleses de que as almas dos homens são imortais e que após um número fixo de anos, elas entrarão em outro corpo para iniciar uma nova vida. Por conta dessa crença, algumas pessoas jogam cartas sobre piras funerárias, de modo que os mortos possam lê-las. Piras funerárias a gente vê muito em filme, aquelas madeiras empilhadas, onde o pessoal põe o corpo e ateia fogo, né? Então o pessoal jogava carta ali para aquela pessoa que estava sendo sepultada com a certeza de que iria ler. E aí vem a questão de Pitágoras, a ideia de Pitágoras. Pitágoras, eu encontrei muito no Wikipédia algumas frases, porque são muitos historiadores que falam sobre Pitágoras. E ele fala assim: nós, da mesma forma, assim como se vai de uma cidade para um outro mercado, nós partimos de uma vida e de uma outra natureza para essa daqui. E uns são escravos da glória, outros da riqueza. Esse finalzinho acho que dá até para fazer uma palestra em todo, né? Uns são escravos da glória e outros da riqueza. Mas é por isso que eles falavam que a ideia não vinha de Kardec. Só que, entre todas essas culturas, e até as que eu não citei, todas elas tinham muito em comum. Na sua grande maioria, elas tinham em comum a crença de que o espírito do homem poderia reencarnar no corpo de um animal. Isso chama metempsicose. A gente não vai conversar sobre esse tema hoje, mas a título de informação, esse chama metempsicose. E é exatamente que aqui entra a doutrina espírita e fala que não é possível que a alma do homem reencarne no corpo de um animal, nem que de um animal reencarne no corpo de um homem. A alma, assim como tudo, evolui constantemente. E não existe saltos na evolução, nem para frente, para um animal reencarnar como homem, e nem para trás, do homem reencarnar como um animal. E na Revista Espírita de 1858, a gente tem... Acho que eu vou precisar ficar aqui, pessoal. Na Revista Espírita, lá de 1958, Kardec ele faz um pedido para a gente olhar e analisar esse tema de uma maneira mais neutra. É esse o convite que ele traz para a gente. Então, a gente vai seguir o conselho de Kardec, esse pedido, e a gente vai analisar essa situação de uma maneira mais neutra e vamos deixar de lado aqui qualquer rótulo, qualquer religião. A única coisa que a gente vai ter em comum aqui é os atributos da divindade. Todos nós concordamos que Deus contém aqueles atributos que a gente acabou de falar. E não pensem que Kardec ele aceitou a reencarnação de pronto. Os espíritos trouxeram a mensagem, ele leu e falou: nossa, é verdade. Os espíritos disseram, eu acreditei. Então, pelo contrário, Kardec e os contemporâneos dele, nessa revista de 1858, ele deixa muito claro que ele e os companheiros deles, eles criaram sistemas que explicaria de forma diferente a antecedência da alma. E ele fala que eles ficaram surpresos quando eles chegaram a essa conclusão. Olha só a frase que Kardec fala sobre isso. Ele fala assim: só nos rendemos ante a evidência e quando notamos a insuficiência de nossos sistemas para resolver todas essas questões. Olha que importante, ele não aceitou de bate-pronto, e ele só foi aceitar o princípio da reencarnação depois que ele esgotou todas as possibilidades de que tudo que ele e os companheiros que faziam o trabalho da codificação, quando eles chegaram à conclusão de que não tem mais o que fazer, realmente tem sentido o que os espíritos estão trazendo. E por isso que Kardec ele fala que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E ele foi prova disso, testando e confirmando cada uma das informações que os espíritos trouxeram.
Mas tudo bem, vamos seguir em frente e continuar analisando isso daqui de uma maneira mais neutra, né? Sem nenhum rótulo. Vamos pensar na situação de uma pessoa que ela fala o seguinte, que a reencarnação não existe. A reencarnação não existe, ponto final. E aí quando você pergunta para ela assim, mas por que, né? Como que você chegou nessa conclusão? Qual que é o embasamento? De onde que você tirou? E aí essa pessoa ela responde para você, porque não existe, não. Ou senão ela fala assim, eu não acredito, então não existe. E, gente, assim, a negação, ela não significa, quando você nega um fato, não significa que aquele fato não exista. Quer ver um exemplo? Pega uma pessoa que está num hospital, um paciente, ele está muito doente, sentindo dores terríveis, está passando mal. Se ele falar o seguinte, nossa, hoje eu já senti muita dor, amanhã eu não vou mais sentir dor. No dia seguinte, não vai mudar nada. Ele vai continuar sentindo dor até que ele seja curado e tratado pelos médicos, independente se ele acredita ou não acredita que ele vai estar sentindo dor. Então, de duas uma. Ou existe ou não existe a reencarnação. E se a reencarnação existe, ela faz parte de uma das leis de Deus. E Deus, ele não perguntou para ninguém, ele não pediu conselho para ninguém, ele não pediu a opinião de ninguém para ele criar essas leis. Lembra, ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então ele não veio aqui na Terra e falou, Vinícius, você acha que a reencarnação vai ser legal? Não. Deus é único, Deus é todo poderoso. Quando ele criou as suas leis, ele criou para regular a ordem no universo. E se a reencarnação então existe, não adianta a gente se revoltar. A gente vai precisar reencarnar. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas já que é assim, né, já que eu preciso reencarnar, esse negócio parece mais um castigo, porque eu sou obrigado a nascer, sou obrigado a passar por tudo o que eu já passei por diversas e diversas vezes. Poxa, esse negócio aí parece até tortura, né? Porque toda vez eu tenho que nascer e passar pelo mesmo problema. Só que lembra que a gente falou que Deus é soberanamente justo e bom? Então, quem é mais misericordioso? Só analisa. Um pai que ele vai dar uma única oportunidade para o seu filho, ou um pai que vai dar diversas oportunidades para o seu filho se aprimorar. Se a gente trazer isso para um ângulo, para um cenário menor, olhando os pais aqui na Terra, o meu pai e minha mãe, pensem nos pais de vocês, cheios de imperfeições, a minha mãe ela me deu diversas oportunidades para que eu pudesse me reajustar, principalmente na adolescência, né? Na adolescência parece que a gente bate os pinos ali e o negócio não fica bom. E mesmo assim ela deu diversas oportunidades para que eu pudesse me reajustar. E aí a gente pensa, né? Será que minha mãe ela é mais bondosa que Deus? Porque se minha mãe me dá diversas oportunidades de eu me reajustar, quem dirá Deus que é soberanamente justo e bom? Quem dirá Deus que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas? Será que Deus ele acharia justo condenar um filho dele, condenar, né, a um sofrimento eterno por conta de 70, 80, 90, 100 anos de existência? Se a gente pegar 100 anos e comparar 100 anos com a eternidade, o que significa? Não é nada. Não é nada, a gente está dizendo que Deus vai condenar uma pessoa ao sofrimento eterno por conta de 100 anos. E aí fica a pergunta que é pior ainda, e as pessoas que morrem cedo? E a pessoa que morreu com 25, 27, 30 anos? E aí eu vou mais longe ainda. Como fica a situação do bebê? Porque tem bebezinho que morre com meses. Me explica. Deus, ele criou tudo com perfeição. Ele criou todos os seus filhos simples e ignorantes. E ninguém é melhor que ninguém. Não existe privilégio na criação. Ele não deu a ninguém nada, uma ferramenta melhor do que o outro. Um exemplo é Jesus. A gente acha que Jesus nasceu daquele jeito, aquele espírito magnífico,
aquele espírito radioso, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo nasceu na mesma condição. Será que Deus, sendo a inteligência suprema e sabendo que nos criou simples e ignorantes, será que Ele já não imaginava que a gente ia bater cabeça nas vidas que a gente tem? Será que Ele não imaginou que a gente ia errar a cada existência que a gente vive? E isso porque quando a gente olha a escola na Terra aqui, né, isso de ensino fundamental, ensino infantil, sempre tem um grupinho de recuperação. Os professores, eles já sabem que vai ter uma turminha que vai reprovar, então eles criam aquele grupinho de recuperação para poder ajudar aquela criança que está com dificuldade. Será que o professor, será que a escola é mais inteligente que Deus? Será que Deus já não sabia que a gente ia bater cabeça? Imagina uma situação, a gente tem 2 patrões, e cada um desses patrões, eles têm um funcionário, um patrão e um funcionário. E aí acontece que certo dia, os funcionários empregam mal a sua jornada, né? E eles fazem algumas coisas que, na verdade, eles precisariam ser demitidos, eles mereciam ser demitidos. E aí o primeiro patrão, ele acaba demitindo o seu funcionário, independente se esse funcionário pedisse e falasse, não, pelo amor de Deus, não me demita, eu vou me reajustar. Ele fala, não, você fez coisa errada, eu vou te mandar embora e não tem problema, mandou embora. E esse funcionário acaba ficando desempregado, cai na miséria e morre de fome. O outro patrão, ele chega para esse funcionário dele e fala o seguinte, você perdeu um dia de trabalho e aí você me deve uma compensação. Você fez mal a sua tarefa, agora você precisa reparar o que você fez mal. Eu vou te dar a oportunidade de recomeçar, vou te manter empregado, e a partir de agora você começa a fazer as coisas da maneira que a gente combinou. Futuramente você pode até aspirar a uma posição superior. Mantém-se empregado. A nossa razão, ela repele a qualquer ideia que defina que todo mundo vai sofrer pela eternidade. Dá uma olhada nessa situação que a gente acabou de falar. Quem foi mais misericordioso? O primeiro ou o segundo patrão? A pessoa que ela tem o mínimo de compaixão na cabeça, ela vai dizer que foi o segundo, que deu novas oportunidades. Então, a própria razão repele a ideia de que nós devemos condenar as pessoas por um único ato, por uma única situação. E tem um outro detalhe. Se a reencarnação não existe, tem pessoas que têm superpoderes. Tem superpoderes. E aí eu falo o seguinte, que eu precisaria conversar com o responsável pela vida, porque eu estou precisando também desses superpoderes, porque para tudo que assim não tem sentido, né? Vamos dar uma olhada. Kardec ele faz o seguinte questionamento no Livro dos Espíritos. Por que algumas pessoas mostram aptidões tão diversas, tão diferentes, se elas tiveram a mesma educação? Essa moça, ela chama Maja. Ela é a irmã caçula do Einstein. Um é responsável pela teoria da relatividade e mudou a ciência. Não estamos desmerecendo ela, mas fica o questionamento. Os mesmos pais, o mesmo cenário, uma inteligência reconhecida e um dos maiores QIs até hoje que a gente teve registrado. E a Maja é uma pessoa comum. Aí a outra pergunta que Kardec faz: de onde vem, nas crianças em tenra idade, a aptidão supranormal para algumas artes ou algumas ciências? E as outras crianças que não têm essa aptidão? Dá uma olhada nessa menininha, 2 anos, só 2 aninhos. E ela está entrando num clube seleto de pessoas com um QI altíssimo. Ela com 2 aninhos, ela já decorou a tabela periódica. Ela fala quais são os elementos na ordem que você quiser. Ela reconhece os 50 estados americanos pelo formato. Ela consegue falar todos eles. Ela é americana. E ela está aprendendo espanhol sozinha.
ela resolve qualquer problema de lógica, ela já tem o raciocínio lógico desenvolvido. Se eu puder escolher, eu queria nascer assim. Né? Se não existe reencarnação. E aí Kardec continua: de onde vêm as ideias inatas que uns apresentam e outros não? Esse senhorzinho aqui, ele mora lá no interior do interior do interior de Pernambuco. Ele é semi-analfabeto, mas ele consegue fazer poesias, estruturar da maneira certinha, conforme a língua portuguesa pede, e ele consegue estruturar tudo certinho. Ele é semi-analfabeto. De onde que vem? E aí Kardec continua: de onde vêm em certas pessoas instintos precoces de vícios ou de virtudes, de dignidade ou de baixeza moral? É até triste a gente trazer uma notícia dessa, mas se faz necessária para poder elucidar sobre a reencarnação. Nessa notícia que aparece na Folha de São Paulo, fala que uma menininha de 10 anos acabou afogando o outro menininho de 4 anos, porque eles estavam na beira do rio, discutiram, ela se sentiu ofendida e ela foi e cometeu o crime. 10 aninhos. E ela relata isso naturalmente. E por que tem selvagens e por que tem civilizados? Nós temos, por exemplo, lá na África, uma tribo que chama Hotentotes. Os Hotentotes, eles ainda continuam sendo nômades, eles continuam vivendo da caça, eles continuam tendo um dialeto próprio, eles continuam sem contato com o homem civilizado. E aí a gente não precisa ir muito longe, a gente tem a gente aqui em Araraquara. Nós temos acesso à internet, sim, tem tudo que você quiser na internet. Se você quiser aprender outra língua, você consegue através da internet. Você tem um carro para se deslocar, você tem uma casa segura para morar, você tem vacinas que combatem doença. Se você ficar doente, você vai até um hospital. E aí? E os questionamentos, eles não param por aí, né? Quando a gente começa a ver essas informações, a gente começa a se perguntar algumas coisas. E de onde vêm esses vícios, essas virtudes tão diferentes entre as pessoas? Não tem meio termo. Ou a alma existia antes da criação do corpo, ou ela não existia. Só que assim, se a alma ela existia, qual que era a situação dessa alma? Ela tinha ou não tinha consciência de si mesma? Se ela não tinha consciência de si mesma, é como se ela não existisse. Porque uma alma sem consciência é uma pessoa sem consciência, uma pessoa sem atitude, sem escolha, sem nada. Mesma coisa que se não existisse. Se ela tinha consciência, se ela era uma individualidade, essa situação dessa alma era progressiva ou era estacionária? E outra coisa, como essa alma chegou no corpo? Com vícios, com virtudes? Ela veio com QI acima da média, igual aquela menininha? Ou ela veio com algum tipo de doença, com uma paralisia cerebral, por exemplo? Isso tudo que a gente está conversando agora, e todas essas questões que eu estou levantando, elas não são de não é nenhuma questão filosófica, não é nada de alta complexidade. É uma questão se a alma existia ou não existia antes da criação do corpo. Porque a gente precisa definir sobre essas aptidões, porque não faz sentido. E a reencarnação, ela é a chave que vai dar sentido a todas essas coisas. A reencarnação, ela coloca as coisas dentro dos seus lugares, ela coloca as coisas nas suas caixinhas. E algumas pessoas falam assim, não, essas coisas estão nos mistérios de Deus. E parece até para dar um tom de importância, né? Imagina se eu chego assim para a pessoa fala, nossa, Vinícius, mas por que isso? Existem pessoas nessa situação. Eu falo assim, estão nos mistérios de Deus. Olha o tom de importância que eu dou para a coisa, né? Parece até que eu sei alguma coisa que ninguém sabe. Mas não, a reencarnação é a chave que dá acesso a tudo isso. Então, a partir desse momento, a gente muda um pouquinho o tom da conversa. A gente passa a conversar de uma maneira não materialista. A gente começa a conversar de espírita para espírita.
A gente volta agora a ter um rótulo, somos todos espíritas. E a gente entrou num acordo e concordamos sobre as seguintes definições. A primeira dela, os atributos de Deus que a gente viu lá no começo. Segundo, na pré-existência da alma. Terceiro, que a alma sobrevive à morte do corpo e que ela tem uma vida após a morte do corpo. E quarto, que o espírito não regride. Pergunta: quem aqui se considera um filho perfeito? Vamos diminuir a régua então. Quem se considera um filho quase perfeito? Diminui a régua. Quem está chegando lá, está começando. Não tem, gente. Não tem. E não tem nenhum problema nisso. Não tem nada de errado nisso. Quando a gente para ver os espíritos grandiosos que passaram aqui na Terra, dentre eles Jesus de Nazaré, todos eles percorreram uma estrada de evolução. E nós estamos nessa estrada também. A gente começou a nossa jornada faz pouco tempo. Quer uma comparação? A gente parece uma criança começando o caminho da educação, né? Da instrução. Nós estamos na educação infantil. E a gente está sendo preparado e alfabetizado para ser matriculado, para ingressar no ensino médio do universo. Não tem nada de errado, a gente está no nosso caminho de evolução. Só que isso ele não dá o direito para a gente, da gente fazer e dizer qualquer coisa sem que a gente assuma a responsabilidade. Todo mundo aqui é responsável pelo que faz. Tanto é que uma coisa que me chama bastante a atenção é que nas conversas entre nós espíritas, a gente precisa tirar do nosso vocabulário a palavra culpa e substituir por responsabilidade. Eu sou responsável por todos os meus atos, bons e maus. Deus, ele não vai culpar e nem desculpar ninguém. Parece bravo, né? Mas, gente, dá uma olhada. Crianças começando a engatinhar na sua educação espiritual. Você acha que a gente tem condição de ofender a Deus? Deus que é puramente amor. A gente não consegue, a gente não tem nem vocabulário para descrever Deus. E a gente acha que a gente vai conseguir ofender a Deus se a gente não consegue nem definir. E é por esse amor, por ser simplesmente amor, que existe a lei da reencarnação. Depois de tudo que a gente conversa agora, e de tudo que a gente raciocinou junto, a gente chega à conclusão que se a reencarnação não existe, então alguém precisa criar para as coisas começarem a fazer sentido. Porque é só através da reencarnação que a gente vai conseguir se aprimorar. Só através da reencarnação, eu me empolguei aqui, até esqueci de passar. Só através da reencarnação que a gente vai conseguir lapidar os nossos defeitos. Só através da reencarnação que eu vou conseguir ser um ser imortal com as virtudes que Deus espera da gente. Estou aqui para ser lapidado. Afinal de contas, a gente é um diamante bruto, né? A gente é uma pedra preciosa para Deus. Essa ideia de diversas existências, ela é consoladora, na verdade. Porque, se você parar para pensar, você acaba admirando ainda mais a doutrina espírita quando ela apresenta a ideia da reencarnação e quando ela confirma a frase de Jesus, porque é só através da reencarnação que essa frase é confirmada, quando Jesus fala que nenhuma ovelha se perderá. Jesus não disse que uma, duas pode se perder, ele fala assim, nenhuma ovelha se perderá. E aí, como nenhuma ovelha se perderá, se tem gente que morre e desencarna sendo uma pessoa ruim? De se pensar, né? Só que Deus, ele já sendo a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ele torna as reencarnações solidárias entre si. E o que eu quero dizer com isso? Pensa assim, que todo mundo aqui tem um cofre.
nesse cofre, ele fica assim, o 100% do tempo com a gente. Onde a gente vai, a gente carrega essa malinha. Ele fica 100% do tempo. E nesse cofre a gente guarda todas as ideias, todas as experiências, tudo que eu vivi, tudo que eu sei, tudo que eu passei como espírito está guardado nesse cofre. Esse cofre é a nossa memória espiritual. Então ninguém chega numa nova existência com zero conhecimento, zero aptidão, zero virtude. Da mesma forma que eu trago essas virtudes, eu também trago os meus vícios, os meus defeitos. E aí que entra o famoso véu do esquecimento. Às vezes a gente lê lá no Evangelho falando sobre o véu do esquecimento. E aí as pessoas falam assim, e já comentaram isso comigo diversas vezes, falam assim, mas Vinícius, se a reencarnação existisse, você não acha que eu ia lembrar dela? Né? Não faz sentido eu lembrar das minhas reencarnações? Pergunta. Hoje eu estou cheio de pergunta, né? Alguém aqui se lembra da fase de quando eu era um bebezinho? E a gente está nessa mesma vida. Alguém aqui se lembra mais ou menos de quando a mãe ou a avó chegava para a gente, fazia aquela voz fininha, falava aquelas coisas meio sem sentido, né? A minha mãe, ela fala assim para os netos dela, quer telinha? Eu falei, mas o que é telinha, mãe? Mamadeira. Eu não me lembro da minha mãe falando isso para mim. E ó que eu começo a ter flashes da infância lá por volta dos 4 anos. Eu lembro de ir no mercado com meu pai, dele comprar um doce para mim, e eu comendo o doce, mas assim, não lembro qual que era o doce, não lembro qual que era o mercado, e a mesma coisa, lembro uma vez eu abraçado na perna da minha mãe, mas são só flashes, eu não lembro nem do começo da cena, nem do final da cena, o que vinha antes ou depois. E aí eu fui dar uma pesquisada, porque, poxa, como será isso, né? E tem um estudo científico que fala sobre isso. Olha essa curiosidade que eu trouxe. Fala assim, está na revista super interessante, lá de maio de 2012. Fala assim, uma teoria estudada por Martin Camarota, pesquisador em neurofisiologia da PUC do Rio Grande do Sul, é a do mecanismo de repressão das memórias. É um mecanismo de repressão. As memórias de infância que constituem a personalidade ficariam armazenadas em uma parte do cérebro que não pode ser acessada. É uma maneira de proteger as lembranças fundamentais para que elas não sejam modificadas ou danificadas com o passar do tempo. Dá uma olhada, o nosso próprio organismo já é preparado para isso. Deus já pensou em tudo. Então, às vezes, se a gente está pensando em pegar o fubá, Deus já pegou o fubá, já fez o bolo, já comeu o bolo e está esperando a gente ainda ter a ideia de pegar o fubá. Imagina se a gente lembrasse de vidas passadas. Só pensa. Porque dentro de uma casa, normalmente, está reencarnado pessoas que tiveram desafetos entre si. Então, se a gente recordasse, se não existisse esse véu do esquecimento, como ia ficar a situação, por exemplo, de uma mãe que recebe um filho, e esse filho que nessa encarnação é filho dela, foi uma pessoa que matou ela, que fez mal para ela na vida anterior. Como que essa mãe ia dar, se ela lembrasse, né? Como que ela ia dar de mamar para essa criança? Como que ela ia dormir abraçada com essa criança? Não faz sentido. O véu do esquecimento, sim, faz sentido, porque nos dá a oportunidade de recomeçar. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 4, que ele fala sobre reencarnação. E a Kardec analisa algumas passagens evangélicas à luz do Espiritismo. E aí a primeira delas é uma passagem bem famosa. Ele fala assim, está no Evangelho de Mateus e Marcos, são muito parecidas nos dois evangelhos, com pequenas alterações, mas o conteúdo é o mesmo. Fala assim, seus discípulos o interrogaram dizendo, por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu, é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem.
Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes falava. Deixa eu tomar uma água para ele. Nessa passagem fica bem claro que Jesus está falando sobre reencarnação. Só falta colocar a palavra reencarnação aqui. Talvez no vocabulário daquela época não existisse, por isso que não consta aqui. Mas, tudo bem, vamos colocar uma hipótese aqui que Jesus estivesse falando de ressurreição. Apesar da ciência provar que é impossível dar vida a um cadáver, vamos imaginar que seja sobre a ressurreição. Fica uma pergunta sem resposta. Porque qual era o corpo que o João / Elias, né, vamos colocar assim, porque Jesus deixa claro que é a mesma pessoa, qual que era o corpo que João / Elias estava usando? Porque assim, Elias viveu uns 900 anos, mais ou menos, antes do Cristo. Deu tempo do corpo se decompor tranquilamente. O pessoal viu João pequenininho. O pessoal viu João crescendo. O pessoal viu João adulto. O pessoal conheceu os pais de João, que era Zacarias, um dos sacerdotes do templo, e a esposa dele, Isabel. Fica sem resposta. Qual que era o corpo que estava sendo utilizado ali? E aí tem uma outra passagem. Essa daqui é mais difícil ainda, entender sem a reencarnação. Fala assim: havia entre os judeus, entre os fariseus, um homem, cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E aí, aqui eu procurei, tem algumas traduções evangélicas que não está a palavra nascer, está a palavra gerar. Então, dependendo da tradução, tem ainda esse detalhe. Aí Nicodemos diz para Jesus, né? Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Aí Nicodemos, ainda sem entender, ele insiste: como isso pode se dar? Aí Jesus responde: em verdade lhe digo, né? Tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Nicodemos, o que sabemos falamos, e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes meu testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestes? A primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem, e os irmãos devem ter percebido também, é que o evangelista, o João, ele quer deixar claro que Nicodemos procura Jesus à noite. Se a gente pegar qualquer outra passagem evangélica, é muito difícil eles quererem deixar claro qual o horário que a pessoa está procurando Jesus. Mas aqui João faz questão de enfatizar que Nicodemos está procurando Jesus à noite. Parece que meio que escondido. Talvez por medo dos outros fariseus, já que Nicodemos era um dos líderes do povo judeu. Ele ocupava uma posição de destaque, né? Então não sei, é só para a gente pensar aqui entre nós. Pois bem, Jesus, sabendo que Nicodemos era um dos principais dos judeus, eu acredito que Jesus tentou puxar um pouquinho a régua, né? Falou assim: acho que esse cara consegue entender um pouco mais, eu vou conversar com ele, dar um passo na frente nesse assunto, né? Conversar um pouquinho acima do padrão, falando que todo homem precisaria nascer de novo para chegar no reino de Deus. Só que aí Nicodemos não entende, ele não consegue acompanhar o raciocínio de Jesus, talvez pelo momento ali, pela tensão da hora, talvez por ter procurado Jesus naquele horário. Tanto é que Jesus fala para ele, né? Jesus até se surpreende, fala: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? E aí Jesus acaba encerrando a conversa, dizendo que ele não entenderia.
E aí um pouquinho mais para frente, Jesus faz a seguinte promessa, que nós não ficaríamos órfãos. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus fala que enviaria o Consolador prometido, para relembrar o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos, e que esse Consolador prometido ficaria conosco até o fim dos tempos. Esse Consolador, sem dúvida nenhuma, é a doutrina dos Espíritos, porque ele vem reviver os ensinamentos de Jesus e dar sentido às parábolas. E os ensinamentos de Jesus, eles são analisados numa perspectiva que traz justiça e assinala a bondade de Deus. Kardec fala que não adianta a gente queimar os livros espíritas, porque a doutrina ela não provém dos livros, ela provém dos espíritos. E o espírito não morre, o espírito é imortal. E aí confirma o que Jesus disse: ficará conosco para sempre. Agora que a gente já conversou, e já falou, já argumentou, já pensou tudo isso, vamos dar uma olhadinha na... Eu nem sei que horas são. Então, vou fechar rapidinho, Dona Isaura, 5 minutinhos. A gente vai pegar a informação lá na fonte, que nem a gente fala hoje em dia, né? Não tem espírita Nutella, que a gente é espírita raiz. A gente vai pegar a informação lá no Livro dos Espíritos. Olha essa pergunta. Kardec faz a seguinte questão: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Como ela acaba de se aperfeiçoar? Aí os espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. Mas Kardec é danado, e aí ele continua: a alma tem, pois, várias existências corporais? E os espíritos respondem: sim. Todos nós, e ó que o espírito se inclui, o espírito que está respondendo se inclui. Sim, todos nós temos várias existências. E aí Kardec falou: já que tem várias existências, qual é o objetivo então da reencarnação? A resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça de Deus? E aí Kardec continua: o número de existências corporais é limitado, ou o espírito se reencarna perpetuamente? E essa pergunta, ela exige até a gente parar e se refletir, né? Porque Kardec quer saber se a gente tem um limite, se a gente em um momento vai parar de reencarnar, ou se a gente vai reencarnar para sempre. Não tem escolha, vou reencarnar independente do nível espiritual, vai reencarnar para sempre. E aí o espírito responde: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando está despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas corporais. Ou seja, depende da gente. Lembra lá que eu falei que a gente é uma pedra preciosa, é um diamante bruto? Depende da gente se lapidar e se aprimorar. E aí Kardec pergunta se o número de reencarnações entre os espíritos é o mesmo. Se todos nós temos o mesmo número de encarnações. Lembra que eu falei que Jesus é um espírito que nasceu simples e ignorante e que alcançou esse nível crístico através de esforço próprio? Olha a resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Eu também me perguntei essa, falei: nossa, depois que for minha última vida, né, que eu vou ser? Espírito bem-aventurado, um espírito puro, assim como Jesus. Era isso que eu queria conversar com os irmãos, sobre a reencarnação. Nós temos aqui na casa os estudos vão se iniciar o ano que vem novamente, então dá para se inscrever. Logo mais a Dona Isaura passa as datas, informa os detalhes corretamente. E a gente tem os estudos de quinta-feira que não para, às 20 horas. Então, quem ficou curioso sobre a metempsicose, quem quer saber mais detalhes sobre a reencarnação, que talvez não tenha falado aqui, está aí uma bela oportunidade, porque a gente estuda o Livro dos Espíritos na quinta-feira, às 20 horas.
desde já o meu obrigado e a paciência e a caridade por ter me escutado.